Você já se perguntou por que tantas pessoas parecem carregar pesos invisíveis que nenhuma conversa, nenhum conselho e nem mesmo suas próprias orações conseguem aliviar? Padre Pio dizia que há um segredo espiritual poderoso, muitas vezes desprezado ou tratado com descuido, que é capaz de libertar uma alma das correntes mais fortes do mal: a confissão. Não uma confissão apressada nem automática, mas uma confissão viva, sincera, humilde, aquela que destrói o poder do inimigo sobre o coração humano. Ele via, nos olhos de quem confessava de verdade, o milagre acontecer. A escuridão se dissipava, o peso sumia, a graça voltava a brilhar como uma chama acesa pelo próprio Deus. Imagine entrar em um lugar carregando uma bagagem de erros, medos, vícios secretos, pensamentos sombrios que te envergonham e te atormentam, e sair de lá limpo, renovado, em paz. Padre Pio dizia que o confessionário era mais poderoso do que qualquer exorcismo para muitas pessoas, porque ali não se enfrentava apenas o mal exterior, mas o mal alojado dentro de nós mesmos. Era ali que o orgulho morria, que as mentiras que contamos a nós mesmos eram desmontadas, que o disfarce religioso caía para dar lugar à verdade nua diante de Deus. O demônio, dizia ele, faz de tudo para impedir esse encontro, porque sabe que, quando a alma se humilha e confessa, ele perde sua casa. Ele via diariamente o que poucos padres têm coragem de encarar: as correntes espirituais mais sutis, construídas com pecados repetidos, tolerados, nunca confessados com arrependimento real. Para ele, o maior perigo não era o pecador público que se arrependia com lágrimas, mas o cristão bom que se julgava justo demais para se humilhar. Esse era o terreno favorito do inimigo. A alma orgulhosa que não se examinava, que minimizava o próprio pecado. Padre Pio dizia com todas as letras que o demônio não precisa de grandes pecados para dominar uma alma. Basta um coração endurecido que não aceita mais se ajoelhar. Mas ele não falava isso para assustar, falava para libertar, porque via o efeito transformador da confissão bem feita. Ele via o rosto das pessoas se iluminar, os olhos marejados de quem sentia o peso cair, o peito aliviado de quem finalmente respirava de verdade. Ele testemunhava pecados antigos serem arrancados como ervas daninhas que roubavam a vida da alma. E ele mesmo, atormentado pelo mal durante toda a vida, recorria à confissão frequente como quem buscava ar para continuar respirando. Ele não se considerava acima de ninguém. Ao contrário, se dizia o maior pecador entre todos, e por isso era o primeiro a correr para o tribunal da misericórdia. É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Sobre o segredo da confissão que Padre Pio descobriu, viveu e ensinou como arma definitiva na luta contra o mal. Não como ritual sem vida, não como obrigação vazia, mas como o lugar onde Deus espera para curar suas feridas mais profundas. Onde você encontra a força para resistir ao mal, não só hoje, mas todos os dias. Por isso, eu te convido a ficar até o fim, porque o que você vai descobrir aqui não é apenas um conselho, é um chamado de Deus, um convite à libertação, uma chave que pode abrir as portas do céu e fechar de vez as do inferno na sua vida. Padre Pio começava todo o seu ensinamento sobre a confissão com um princípio claro e duro: sem arrependimento verdadeiro não existe libertação. Ele não aceitava meias palavras ou desculpas polidas. Ele sabia que o demônio se alimenta da mentira, e a maior delas é aquela que contamos a nós mesmos para não encarar o pecado. Ele dizia que muitos iam ao confessionário não para confessar, mas para se justificar. Queriam sair aliviados sem mudar nada. Queriam o perdão sem o arrependimento. E ele, com sua clareza quase cruel, desmascarava essas ilusões. Porque o inimigo adora uma confissão morna, vazia, formal. Ela não quebra correntes, não ilumina a consciência, não expulsa o mal.
Ele via nos olhos das pessoas o medo de se expor e dizia que o demônio sussurra que é melhor esconder, porque o mal prospera no segredo. Padre Pio sabia que o confessionário não era um tribunal de condenação, mas um hospital para almas feridas. Mas, para ser curado, o enfermo precisa mostrar a ferida. Muitos preferiam cobri-la, negar que doía, fingir saúde. E enquanto faziam isso, o mal cavava raízes mais fundas no coração. Ele alertava sem rodeios: quem não confessa com humildade não quer ser perdoado, quer ser desculpado. E Deus não perdoa desculpas, perdoa pecados confessados com verdade. Padre Pio dizia que o maior poder da confissão estava na humildade, porque confessar é ajoelhar, não apenas diante de um homem, mas diante de Deus. É reconhecer: eu falhei, eu sou fraco, eu preciso de ti. E essa humildade desarma o demônio completamente, porque ele é o pai do orgulho, o primeiro rebelde que se recusou a servir. Ele odeia ver uma alma se dobrar com sinceridade. Ele faz de tudo para impedir que o pecador se humilhe. Semeia vergonha, medo, racionalização. E Padre Pio via isso claramente. Por isso insistia: não deixe para depois, confesse hoje, não dê ao inimigo mais um dia para te escravizar. Ele também ensinava que a confissão frequente não era sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual. Muitos diziam: padre, eu sempre volto com os mesmos pecados. E ele respondia: melhor confessá-los 1000 vezes do que viver com eles uma vez sem confessar. Porque cada confissão, mesmo repetida, é um ato de humildade, um pedido de socorro, uma derrota para o mal. O demônio tenta convencer a pessoa de que não adianta mais, que é inútil, que Deus está cansado dela. Padre Pio combatia essa mentira com todas as forças. Deus nunca se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir. Por isso, neste primeiro passo, precisamos entender o segredo que Padre Pio descobriu. O mal não resiste à verdade. Não importa quão sujo você esteja, quão pesado seja o seu fardo. Se você se ajoelha, se reconhece, se confessa com arrependimento real, você quebra as correntes que te prendiam sem perceber. Você fecha a porta por onde o inimigo entrava. Padre Pio dizia que cada confissão sincera é um exorcismo silencioso, um ato de coragem espiritual que liberta a alma e enfraquece o inferno. E quem entende isso nunca mais menospreza o poder desse sacramento. Padre Pio não cansava de ensinar que a confissão verdadeira era mais do que listar pecados. Era um encontro com a misericórdia viva de Deus. Ele dizia que muitos entravam no confessionário como quem entrega uma lista de compras, sem dor, sem reflexão, sem mudança. E alertava: o demônio fica tranquilo com confissões assim, porque elas não quebram o orgulho, não tocam o coração, não produzem arrependimento. Ele insistia que confessar de verdade é olhar para dentro com coragem brutal, iluminar os cantos escuros da alma onde o mal se esconde e entregar tudo a Deus sem reservas. Não há libertação real sem esse confronto com a própria verdade. Ele também via como o inimigo é astuto ao semear racionalizações. Quantas pessoas, ele dizia, convencem-se de que seus pecados não são tão graves. Eu não matei, não roubei. E nisso se esquecem das pequenas traições diárias ao amor de Deus, as mentiras ditas para poupar a própria imagem, os julgamentos secretos, o orgulho que impede de perdoar, a preguiça espiritual que mata a oração. Padre Pio sabia que essas pequenas rachaduras são portas abertas para o mal. Ele gritava contra a tibieza, porque ela é o terreno fértil onde o inimigo constrói fortalezas. E só a confissão honesta, completa, humilde, é capaz de demolir essas construções do pecado. Outra armadilha espiritual que ele via era o desespero. Quantas almas, depois de cair muitas vezes, perdem a esperança de mudar.
Acham que Deus se cansou delas, e o demônio sussurra: não adianta mais, você nunca vai mudar. Padre Pio, com sua dureza cheia de amor, combatia essa mentira com todas as forças. Ele dizia: não importa quantas vezes você caia, levante-se sempre, confesse-se sempre, porque Deus perdoa sempre. Essa insistência era a sua arma contra o maior truque do inimigo. O desespero que paralisa, que convence a alma a viver na lama para sempre. Para ele, a confissão era a escada para sair desse poço. Padre Pio também alertava contra a pressa. Ele via pessoas que corriam para se confessar em datas festivas, para cumprir um preceito, mas sem preparação. Ele dizia: prepare-se como quem vai encontrar o rei. Porque sem exame de consciência sincero, a confissão vira formalidade vazia. Ele insistia para que seus filhos espirituais fizessem esse exame diariamente. Perguntassem a si mesmos: onde pequei hoje? Onde falhei em amar? Onde deixei o inimigo entrar? Essa vigilância diária, somada à confissão frequente, era para ele o verdadeiro escudo espiritual. Sem isso, até mesmo a oração enfraquece. Porque rezar com um coração sujo, sem vontade de mudar, é falar palavras ao vento. Por isso, neste segundo passo, Padre Pio nos ensina que a confissão não é humilhação inútil, mas libertação necessária. É a chance de começar de novo, de fechar as portas que abrimos ao mal por descuido, orgulho ou fraqueza, de rasgar as correntes invisíveis que nos prendem à culpa, ao medo, ao pecado. Ele dizia que o demônio foge de quem se confessa com verdade, porque ali ele perde o poder. E se você entender isso hoje, se decidir viver essa prática não como um fardo, mas como um presente, vai descobrir a alegria profunda de ser perdoado, renovado e verdadeiramente livre. Padre Pio também falava sobre o poder destruidor do orgulho na vida espiritual, especialmente no contexto da confissão. Ele dizia que o maior obstáculo entre a alma e o perdão de Deus não era a gravidade do pecado, mas a recusa em reconhecê-lo. Quantas pessoas entram no confessionário e saem exatamente como entraram? Porque, no fundo, não querem mudar. Querem manter a imagem de boas cristãs sem se permitir o trabalho doloroso de encarar quem realmente são. Padre Pio chamava isso de orgulho espiritual, uma doença silenciosa e mortal, porque ilude a consciência. Para ele, nada agradava mais ao demônio do que uma alma que se julgava santa sem ser. Ele insistia que o demônio adora almas limpas por fora, mas podres por dentro. Pessoas que rezam em voz alta, mas não confessam suas maldades secretas, que jejuam para os outros verem, mas se recusam a perdoar, que se dizem humildes, mas rejeitam qualquer correção. Padre Pio dizia que esse tipo de vida religiosa era um espetáculo para o inimigo, porque era fachada, hipocrisia. E ele atacava isso sem medo, dizendo: o demônio ri quando vê alguém confessar os pecados dos outros, mas se recusar a confessar os seus. Porque o sacramento da confissão só cura quem é capaz de se despir do orgulho. Ele via que a confissão era o teste definitivo da humildade. Porque ali não há máscaras. Não importa o título, a posição, o respeito dos outros. Diante de Deus, somos apenas pecadores. Padre Pio ensinava que era preciso coragem para dizer a verdade completa, para admitir não só os pecados visíveis, mas os mais secretos, invejas, pensamentos impuros, ressentimentos guardados por anos. E ele dizia que o demônio luta ferozmente para impedir isso. Ele cria vergonha exagerada, medo de julgamento, lembranças distorcidas para confundir, porque ele sabe que, se a verdade vier à tona, ele perde o domínio que exerce nas sombras. Padre Pio não aceitava confissões apressadas ou incompletas. Ele sabia que quem esconde um pecado na confissão entrega esse pedaço da alma ao inimigo.
Ele dizia que o demônio se contenta com um só cômodo, desde que esse cômodo esteja trancado para Deus. E por isso insistia em uma confissão integral, não para humilhar, mas para libertar. Ele lembrava que Jesus mesmo deu o poder de perdoar os pecados aos seus sacerdotes. E não há vergonha em dizer o pior dos pecados quando se sabe que a graça de Deus é infinitamente maior do que qualquer miséria humana. Essa confiança transformava a confissão de peso em alívio. Assim, o terceiro grande segredo que Padre Pio nos revela é que a confissão verdadeira exige humildade radical. Não basta um exame de consciência superficial. É preciso um mergulho honesto, um confronto doloroso com nossas falhas, uma decisão firme de não esconder nada. Porque o que se esconde se torna arma do inimigo contra nós. E o que se entrega a Deus é destruído pela misericórdia. Ele dizia: quanto mais profundas forem as raízes do orgulho arrancadas na confissão, mais forte a alma se tornará. Porque não há maior humilhação para o demônio do que ver uma alma orgulhosa se fazer pequena e encontrar o abraço do Pai. Padre Pio sabia que a confissão não terminava no ato de falar, mas começava ali uma verdadeira transformação de vida. Ele advertia que muitos pensam que basta confessar para se livrar do mal, mas depois voltam para as mesmas práticas sem a menor intenção de mudar. E ele era implacável em denunciar essa ilusão. Dizia que o demônio não teme quem confessa sem propósito de emenda, porque é como varrer a casa e deixá-la aberta para que o mal retorne ainda mais forte. Ele via que o pecado confessado, mas não combatido, vira uma rotina espiritual, um ciclo vicioso onde a graça não consegue fazer raízes. Para ele, a confissão sem conversão era como lavar o rosto e depois mergulhar novamente no lodo. Ele ensinava que o sinal mais seguro de uma confissão bem feita não era o alívio imediato, mas o esforço real para evitar as ocasiões de pecado. Ele pedia aos seus filhos espirituais que não apenas confessassem o pecado, mas também as causas, as situações, as companhias, os hábitos que levavam a ele, porque ele sabia que o demônio trabalha na antecipação, preparando armadilhas, e se a alma não vigia, cai sempre no mesmo laço. Padre Pio dizia: confessar sem lutar é zombar de Deus. Ele falava da necessidade de fazer propósitos concretos depois da confissão. Pequenos passos diários, vigilância constante, oração humilde para pedir força. Ele mesmo, atormentado por tentações e ataques espirituais, não confiava em suas forças. Rezava sem cessar, se confessava frequentemente, se humilhava diante de Deus para não cair no orgulho. Ele sabia que a confissão era um sacramento de cura, mas como toda cura precisava de cuidado contínuo. Não bastava arrancar a raiz do mal, se não se cultivava o bem no lugar. Ele via o perigo de quem saía leve do confessionário, mas sem nenhum plano de se proteger. Padre Pio não queria formar almas apenas arrependidas, mas almas decididas. Ele ensinava que o verdadeiro arrependimento se prova no esforço de mudar, não na perfeição imediata, porque ele sabia que a fraqueza humana nos faz cair de novo, mas na disposição humilde de se levantar sempre. Ele dizia: Deus não se escandaliza com as quedas, ele se entristece com quem desiste de lutar. E essa mensagem era dura, mas libertadora, porque tirava o medo de confessar muitas vezes o mesmo pecado, enquanto acendia o fogo do desejo de lutar, de vigiar, de melhorar um pouco a cada dia. Assim, o quarto segredo que Padre Pio nos revela é que a confissão não é um fim em si mesma, mas um começo. É o ponto de partida para uma vida nova. É uma promessa feita diante de Deus: eu quero mudar. Ajuda-me. E quem faz essa promessa com sinceridade, mesmo que tropece 1000 vezes, recebe graça para 1001, porque o inimigo teme não apenas o ato da confissão, mas a decisão contínua de viver na graça.
Ele foge de quem se levanta sempre, de quem reza pedindo força, de quem foge das ocasiões de pecado. E é nessa disposição humilde e firme que se constrói a verdadeira fortaleza espiritual que ele não pode penetrar. Padre Pio ensinava ainda que mais do que qualquer fórmula ou método, a força da confissão vinha da confiança radical na misericórdia de Deus. Ele via tantas almas se aproximarem do confessionário com medo, envergonhadas, convencidas de que não seriam perdoadas. E ele combatia esse desespero com palavras inflamadas de esperança. Ele dizia: Deus se esquece dos pecados confessados. Ele os destrói para sempre. Essa certeza não era poesia piedosa, mas uma verdade que ele viu acontecer milhares de vezes. Pecadores endurecidos saindo libertos, almas em trevas recuperando a luz. Ele queria gravar no coração de cada um que não existe pecado maior que a misericórdia divina. Ele denunciava que o demônio não apenas nos tenta a pecar, mas depois nos escraviza com a culpa. Ele nos acusa, nos lembra do passado, nos convence de que não somos dignos de Deus. Padre Pio dizia que essa era uma das armas mais cruéis do inimigo, porque quem se sente indigno foge de Deus ao invés de correr para Ele. E ele repetia: quando o demônio te lembra do teu passado, lembra a ele o teu futuro. Porque a confissão não é apenas um ato de arrependimento, é um ato de fé na promessa de Jesus. Quem vos ouvir, a mim ouve. Quem vos perdoar, eu perdoo. Para Padre Pio, não havia verdade mais libertadora. Ele também ensinava que não devemos nos acostumar com a graça. A confissão frequente era para ele uma forma de manter a alma sensível, humilde, alerta. Ele temia mais a alma fria, satisfeita, que acha não precisar mais do perdão do que o grande pecador arrependido. Porque o primeiro acha que não precisa de Deus, enquanto o segundo se atira em seus braços. Padre Pio via claramente o risco do cristão que se considera bom o bastante. Ele dizia: enquanto estivermos vivos, estaremos em combate. E a confissão era sua arma para manter o soldado desperto, pronto, com o coração sempre renovado pela graça. Padre Pio não prometia facilidades. Ele mesmo era um exemplo vivo de luta espiritual constante, de ataques do inimigo que o perseguiam de forma física e espiritual. Mas ele mostrava o caminho seguro: não confiar em si mesmo, mas na misericórdia de Deus. Ele se confessava com frequência, mesmo sendo santo, não porque fosse escravo do medo, mas porque era livre para se reconhecer pequeno. Ele sabia que não há maior vitória contra o demônio do que humilhar-se diante de Deus, porque o demônio não suporta a humildade, ele se alimenta do orgulho, e cada confissão sincera é um golpe direto em seu reino de mentiras. Por isso, o quinto e último segredo que Padre Pio nos entrega é este: a confissão é um ato de amor. Amor a Deus, que nos espera sempre de braços abertos. Amor a nós mesmos, que desejamos ser livres. Amor ao próximo, porque uma alma em paz espalha paz ao redor. Ele nos convida a abandonar o medo, o orgulho, a tibieza e a viver reconciliados, porque quem vive reconciliado vive protegido, vive iluminado, vive forte, e o inimigo não pode nada contra quem pertence totalmente a Deus. Essa é a promessa que ele nos deixa, que a confissão bem vivida não apenas nos perdoa, mas nos transforma em luz no meio das trevas. Agora que você caminhou por essas verdades, pare um instante e olhe para dentro de si mesmo. Quantas vezes você fugiu do olhar amoroso de Deus por medo de encarar seus erros? Quantas vezes preferiu calar o que te acorrentava, fingindo que estava tudo bem? Padre Pio nos lembra que a confissão é o lugar onde não precisamos mais fugir, onde não há condenação para quem se humilha, onde o amor de Deus destrói até o mais vergonhoso dos pecados. É o convite para derrubar as muralhas do orgulho e abrir o coração
como uma criança que confia plenamente no Pai. Talvez você tenha acreditado em algum momento que seu pecado era grande demais, que não havia mais chance de recomeçar. Padre Pio combateu essa mentira até o fim de sua vida. Ele via o demônio usar a vergonha para calar as almas e mantê-las acorrentadas. Mas ele proclamava com força: Deus não se cansa de perdoar, somos nós que nos cansamos de pedir. Essa verdade ecoa até hoje, te chamando a não adiar mais, a não esconder mais, a não desistir mais. Porque enquanto você tiver vida, terá a chance de recomeçar. Não se engane, a confissão não é um ritual frio ou um dever burocrático. É um encontro profundo com o amor que te conhece por inteiro e mesmo assim te deseja de volta. Padre Pio nos ensinou que é ali que a batalha espiritual mais dura se vence, não com gritos ou gestos grandiosos, mas com a humildade silenciosa que admite: eu pequei, porque o demônio não resiste a essa entrega. Ele foge da alma que se ajoelha, que chora, que se deixa limpar. Ali termina o poder das trevas. Ali começa uma vida nova, sustentada pela graça. E é por isso que hoje você é chamado não apenas a ouvir estas palavras, mas a transformá-las em decisão. Não amanhã, não depois. Hoje. Examine seu coração sem medo, busque a confissão com sinceridade, faça dela o seu escudo contra o mal. Feche as portas que estavam abertas, destrua as correntes que te prendiam. Porque Deus está esperando, pronto para te dar não apenas perdão, mas força, paz e alegria verdadeiras. Padre Pio nos mostra que essa decisão muda tudo, para sempre. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, quero confessar e recomeçar. Deixe também o seu nome para a oração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje mesmo e inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em busca dessa vida transformada, livre e luminosa. Porque juntos, apoiados pela graça de Deus e inspirados por Padre Pio, vamos fechar as portas ao mal e abrir as portas para o céu.